como ter um posicionamento que me permita cobrar mais caro, que me permita ser destaque dentro do meu mercado, dentro do meu nicho, que me permita me posicionar como uma autoridade no segmento que eu atuo, beleza? Permitindo então que meu produto, meu serviço, minha mentoria sejam valorizados, que as pessoas não reclamem de preço, que as pessoas entendam que vale aquilo que eu cobro. Claro que algumas dessas perguntas aqui, elas vão para além do posicionamento, mas sim, o posicionamento ajuda e muito você a conseguir todas essas coisas, beleza? E aí, esse vídeo eu vou explicar, o principal erro que normalmente as pessoas cometem quando a gente pensa em posicionamento. 2, a gente vai falar sobre alguns fundamentos que são importantes para você entender a explicação central. E 3, a gente vai falar sobre o método dos 5 P's de posicionamento, para a gente poder, de fato, chegar numa coisa concreta, numa coisa prática, de como que você vai se posicionar dentro do seu mercado, beleza? E esse framework, ele já ajuda 98% das empresas que eu atendo, consultoria, das pessoas que eu atendo, que eu tenho lá dentro da minha mentoria. Às vezes, não é que você não tenha nada definido desses 5 P's. A questão é que, às vezes, o principal não tá tão claro, e aí você não consegue ter clareza dos outros. Ou então, você até definiu o principal deles, que é o primeiro, eu vou falar qual é. Mas você acaba por não ter tanta clareza, assim, da necessidade de definir os outros. Então você só tem o primeiro definido. Enfim, eu vou falar do framework, vai ficar mais claro o que eu quero dizer. Beleza? Mas vamos já direto ao ponto. O erro principal que as pessoas cometem quando a gente fala de posicionamento é achar que as pessoas estão aqui por você e não por elas mesmas. Ou seja, de achar que o que vai mudar o seu posicionamento é como você se veste, como você fala ou como você faz os seus posts, os seus conteúdos, ou qual é a vida que você leva, a casa que você tem, o carro que você tem, se você bebe água na taça ou se você bebe água no copo. Essa porra é uma palhaçada gigantesca. É claro que, sim, elementos estéticos, visuais e tudo mais fazem parte de um posicionamento, sim, mas eles são secundários versus essas definições estratégicas que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então esse é o primeiro erro de todos, se importar mais com você do que com a pessoa com quem que você ajuda, o cliente que você vai atender, a audiência que você vai gerar, beleza? Quando você vira essa chave, quando você começa a pensar mais no outro, você começa a pensar, entendi, eu preciso então dar clareza de como que eu posso ajudá-los, como que eu estou aqui para servi-los de alguma maneira, através do meu conteúdo, dos meus produtos, dos meus serviços, beleza? Então, matado esse primeiro ponto, que eu sei que ele pode parecer simples, mas ele acaba por eliminar já algumas esquisitices que a gente vê por aí, a gente pode entrar nos fundamentos importantes. Então vamos lá. Um primeiro fundamento é entender que existem nichos, subnichos e até sub-subnichos, beleza? Por quê? Porque normalmente quando a gente fala de nicho, a pessoa já fala, marketing digital. Eu atuo com marketing digital. De certa forma está certo, mas a gente pode pensar também que o marketing digital está encaixado dentro de um macro nicho. Dá para falar isso, que é um macro nicho, um nicho e um subnicho. Beleza. O macro nicho são principalmente 4. Podem ter algumas variações, mas são principalmente 4. Saúde e bem-estar, dinheiro e renda, profissão, relacionamentos consigo mesmo, com Deus, com as pessoas, com cônjuge e afins, e hobbies e passatempos, beleza? Então, dinheiro, saúde, relacionamento e hobbies. Esses são os 4 macronichos, e dentro deles é que se encaixam normalmente os nichos que a gente está acostumado a falar. Então, o marketing digital, por exemplo, está dentro do macronicho do dinheiro, dentro do macronicho da grana mesmo, de profissão. E dentro do nicho de marketing digital, é comum a gente encontrar um subnicho. Exemplo, eu falo sobre gestão de tráfego no mercado digital.
ok? Eu, por exemplo, falo sobre escala de negócios digitais e gosto muito de trabalhar com produtos de alto ticket, mentorias e consultorias. Isso é o subnicho que eu resolvi atacar dentro de marketing digital. E por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso? Porque posicionar, no final das contas, posicionamento é de delimitar ali as 4 linhas pelas quais as pessoas vão te conhecer, te reconhecer e te comparar com outros. Então, o posicionamento é, entendido o grande mapa das opções que eu tenho dentro do macro nicho e do nicho, aonde que essa pessoa está? Onde que ela está posicionada? Ou seja, quais são as linhas da fronteira desse território dela, dessa posição que ela ocupou dentro do grande mapa do mercado, beleza? Então, isso que, em essência, tem outras explicações mais complexas, mais próximas de literatura, mais lúdicas, mas, em essência, é isso que um posicionamento faz. Ele te localiza dentro do mapa do seu nicho e te permite comparar a distância ou a proximidade com outras marcas, outros players, outras opções que existem na hora de seguir, na hora de comprar um conteúdo, na hora de contratar um serviço. Então, tudo que a gente vai falar aqui, no final das contas, na parte prática, daqui a pouco, vai girar em torno disso, em torno de você deixar claro para as pessoas o seu lugar no mapa, a sua posição, beleza? Isso é um fundamento importante. Um segundo fundamento importante é que é interessante que você encontre uma via narrativa para poder destacar o seu posicionamento. A via narrativa do posicionamento, quando eu falo sobre isso, é que, em geral, se você escolher uma delas, você pode escolher mais de uma? Pode. Você pode tratar todas? Pode. Só que sempre que você ataca várias frentes diferentes, você acaba por diluir a sua força. Então, se você escolhe uma delas para poder ser a principal, claramente ela vai ficar mais forte, porque você vai concentrar todas as energias nela. Mas que vias narrativas de posicionamento são essas? 1. Eu sou mais atualizado do que o resto. As coisas que estão por aí estão obsoletas ou desatualizadas. Essa é uma via. 2. Eu sou mais profundo do que o resto. Ou seja, as coisas que estão por aí são rasas, são superficiais, elas não vão nos fundamentos das coisas. Eu, por exemplo, gosto muito de atacar essa via no meu posicionamento. Eu sempre falo de fundamento, eu sempre falo de entender a essência por trás das coisas, eu sempre falo por dominar os fundamentos vai te ajudar a tratar o caso concreto. Então você consegue entender qualquer negócio digital se você aprende os fundamentos comigo. Isso é um posicionamento meu. Foi o eixo narrativo que eu escolhi para minha marca, para a marca que eu estou construindo. Beleza. Então, atualização, narrativa, ou profundidade, beleza? Terceiro ponto, o meu é mais simples do que o resto. As pessoas tornaram as coisas complexas e eu estou aqui para simplificar, beleza? Quarto ponto, o meu é mais rápido. Isso acaba indo um pouquinho junto com o simples, mas você atinge o resultado mais rápido. Você vai pela via da velocidade. E quinto ponto, o meu é mais fácil de executar e mais fácil de ter retorno. Então você vai pela via do esforço, beleza? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, posso deixar aqui, que eu falo mais sobre a equação de valor, onde eu falei sobre os 4 elementos, inclusive tempo e esforço, são 2 elementos que aparecem lá na equação de valor. Eu vou deixar o vídeo aqui em algum lugar, beleza? Mas voltando, posicionamento, eu tenho aqui então essas 5 vias que você pode usar, vias narrativas mesmo. Sou mais profundo, sou mais atualizado, sou mais simples, sou mais rápido ou sou mais fácil, beleza? Quando você traz esses elementos, você consegue puxar até a característica daquela pessoa que está te ouvindo. Se ela é uma pessoa mais executora, que quer as coisas mais rápido, mais fácil,
usar uma das últimas duas vai ser importante. Agora, se ela é uma pessoa que está mais interessada em entender as coisas em profundidade, de não ficar para trás, de não estar desatualizada, a primeira e a segunda, por exemplo, vão ser mais importantes para ela. Mas enfim, dito isso, a gente já entendeu que ter um posicionamento é ter clareza de onde a gente está localizado no mapa do nosso macro nicho, do nosso nicho, beleza? E dele começar a delimitar as fronteiras do nosso território, da nossa posição. Fazendo isso através das vias narrativas e através principalmente dos 5 P's do posicionamento. Em que o primeiro P é posicionamento é igual, ou seja, o primeiro P é o próprio posicionamento. O posicionamento vai ser o conjunto dos próximos 4 P's. Sendo o primeiro o público, então você precisa ter muita clareza de quem é o seu ICP. Se você não tem clareza de quem é o seu Ideal Customer Profile, se você não tem clareza de quem é o cliente ideal para você trabalhar, todo o resto desanda. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que às vezes você não tem clareza de um deles, só que se você não tem clareza do ICP, o negócio desmorona. Porque você tenta atender todo mundo e quem fala com todo mundo não se conecta com ninguém. Essa é uma máxima muito importante. Se você tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo, ninguém vai olhar para o teu conteúdo e falar, porra, isso é para mim. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Ou ele entende exatamente a minha dor. A pessoa precisa bater o olho no seu conteúdo e ter aquela sensação de, porra, encontrei um especialista. Ele entende mais desse assunto do que eu e isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a ouvir. Se a pessoa bate o olho no seu conteúdo e te reconhece como um especialista, que você tem um conhecimento maior do que o dela e diferente do resto do mercado, você prende a atenção dela, você passa a ser reconhecido como uma autoridade naquele grupo, naquele mercado, naquele nicho, naquela dor específica que você está trabalhando, beleza? E isso te posiciona. Perceberam? O que vai te posicionar é as pessoas reconhecerem através do que você fala, do que você diz, da forma como você se comunica e das coisas que você define que aquilo é para elas, especificamente para elas. Então o fato de ser específico também é muito importante. Por quê? Porque essa especificidade vai facilitar de você dar o match, de você dar o estalo na cabeça da pessoa que é o seu ICP. E é por isso que é tão importante você definir o seu ICP. Porque definido o seu ICP, você vai conseguir entender em profundidade quais são as dores. Ou seja, você vai entender em profundidade o P2, que são os problemas que a pessoa vive hoje. Ou seja, o segundo P dos problemas é o ponto A onde ela se encontra. É o lugar onde ela está hoje. É a angústia que ela vive agora. Descrever esses problemas vai mostrar para aquela pessoa que está te acompanhando que você entende exatamente o que ela está passando e sabe como ajudar. Terceiro ponto. Uma vez que você define o ponto A, os problemas, você agora consegue cravar quais são as promessas que você vai fazer. Quais são os problemas que você resolve em essência. Quais são as dores que você resolve do seu ICP. O que incomoda, o que tira o sono dele hoje, desse público específico e que você sabe tem um conhecimento específico para resolver. Se você começa a falar com essas dores específicas do seu ICP, o seu posicionamento fica mais claro, as pessoas começam a dar match, os leads começam a vir mais qualificados. Quando a gente fala de, os meus leads estão vindo desqualificados, muito provavelmente é porque o teu posicionamento está cagado. E provavelmente cagado do ponto de vista objetivo dentro dos 4 P's. Ou de ICP mal definido, ou de problemas mal explorados, ou de promessas mal explicadas. E aí, uma vez que você definiu a pessoa, o seu ICP, e tem formas de você fazer isso, inclusive a técnica do forfeit.
eu posso falar disso num outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre definição de ICP, deixa um comentário aqui sobre isso. Então, ICP, dentro de público, primeiro no P. Outro P, de problemas que a pessoa vive hoje, as dores. Terceiro P, das promessas, os desejos que ela tem por alcançar. E o quarto P é, uma vez que você definiu o problema e a promessa, ponto A e ponto B, como que você faz para tirar a pessoa do ponto A e levá-la para o ponto B? Como que você faz essa rota, esse caminho do seu ICP entre um ponto e outro? Isso é o processo, ou seja, é o último P. O quinto P aí, dado que o primeiro foi posicionamento, então posicionamento, público, problemas, promessas e processo. Esse processo, em geral, é dividido em etapas ou em pilares, que a pessoa precisa executar em ordem sequencial ou não, mas é interessante até que tenha uma ordem lógica entre eles, uma conexão lógica entre eles, em que ela atacando os 3 pilares, ou as 4 etapas, ou as 5 frentes de trabalho, ela entende claramente de que ela vai conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B. Dando um exemplo claro aqui para vocês, se eu tivesse com ICP, por exemplo, de donos de clínicas de estética, eu poderia trabalhar os problemas de posicionamento da clínica ou de precificação mais baixa e assim por diante, falar para ele que ele vai passar a cobrar mais pelos procedimentos, ele vai ser reconhecido como uma clínica autoridade, ou seja, falei de problema, falei de promessa, e eu mostro que posicionamento dele é o que define tudo e o meu método vai gerar em torno de a definição do macro, nicho e subnicho, da escolha do eixo narrativo, da definição do framework dos 5 P's da clínica dele. Perceberam? Eu peguei um exemplo meio rápido aqui da cabeça, aleatório, mas simplesmente para mostrar que eu escolhi uma persona, falei dos problemas dela, apontei as promessas dela e expliquei qual é o processo que eu faço para levar ela do ponto A para o ponto B. Você fazendo isso, você vai ter um posicionamento muito mais bem definido. As pessoas vão começar a te olhar como autoridade de forma natural, porque elas vão te reconhecer como especialista, elas vão ter especificidade na mensagem que você passa e você naturalmente vai conseguir cobrar mais caro pelos seus serviços, pelos seus produtos, pelas suas mentorias. E se você quiser a minha ajuda para montar o teu posicionamento e para cobrar mais caro nos seus produtos, nas suas mentorias, nos seus serviços, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma consultoria gratuita, onde a gente sai de lá com um plano montado para você fazer isso, para você ter esses resultados também. E lá eu vou te mostrar aí quais são as etapas que você precisa seguir. Ou seja, eu vou te mostrar o quarto P, o processo que você precisa seguir para sair desse ponto A e ir para o ponto B, que eu acabei de te prometer. Beleza? Deixa aqui embaixo então o link da consultoria gratuita, a gente se vê no próximo vídeo.